Olá a todos, eu sou o Carlos Manuel, bem-vindo a Karma Bonsai. Eu hoje vou falar da importância de não desistir. Vou mostrar aqui alguns exemplos de insistências minhas e que resultam em sucesso e em alegrias, não é? De maneira que em bonsai também é importante não desistir. Às vezes não dar por perdida uma planta, enfim, que parece que vai definhar. Eu vou mostrar aqui um ou outro exemplo, mas é já a seguir ao genérico. Então, o meu primeiro exemplo é este aqui. É o meu primeiro sobreiro de Yamadori. Aí num passeio pelo campo encontrei uma arrebentação pequenina, tirei como pude, veio com algumas raízes, coloquei num vasinho plástico com substrato. Teve ali o primeiro ano e meio que não saía do sítio. Eu digo, bem, não sei se vai, não sei se não vai, mas depois, no último ano, começou a desenvolver e eu reenvasei para este vaso de cimento feito por mim em agosto, o mês passado. Estamos em setembro. O mês passado não é a melhor altura para fazer isso, mas eu também sou um pouco ansioso, enfim, essa é outra aprendizagem que eu quero deixar aqui, a ansiedade de querer ter as coisas, tudo como deve ser e tal, às vezes não é contraproducente. Eu deveria ter feito isso em fevereiro ou março, não fiz. Mas queria tirar esta plantinha que estava a desenvolver muito bem naquele vasinho, desenvolveu muito, ganhou estes ramos e tal. Quando eu fiz o reenvasamento, aqui com um substrato bonsai, e que eu costumo usar e tudo, pronto, aparentemente correu bem, mas ao fim de uns dias eu começo a ver as folhas a mudar de cor e elas secaram, não é? Secaram todas. Todas. E eu pensei assim, pronto, cá está. Eu sabia que não era nesta época que devia fazer isto, em agosto. Era em fevereiro ou março. Mas pronto, a minha ansiedade, enfim, leva-me a estes impulsos e pronto, perdi a planta. Mas não desisti, não a tirei do sítio, não deixei de regar, continuei a cuidar tal e qual. E fui recompensado porque de facto a planta não morreu. Ela já está aqui a ganhar novas rebentações, não é? E eu estou muito contente, embora não volte a fazer a mesma gracinha de fazer reenvasamentos em agosto. Nem pensar. Portanto, este é um exemplo de não desistir. É bom insistir. As folhas secaram, mas os troncozinhos podem ter ainda vida, podem estar ainda com verde e as raízes podem estar ainda bem. Vou mostrar ali uma outra que eu não é tão seguro que ela dê tão bom resultado. Esta oliveirinha de alporquia que eu fiz naquela planta que está ali, que aliás já está num território que não me pertence. Eu, enfim, agora não poderei fazer mais. Eu fiz, simplesmente não deixei ficar o tempo suficiente, deixei ficar algures 2 meses, talvez 3, mas ela precisava pelo menos de 6. As folhas estão todas secas, mas eu ainda não desisti desta planta. Ela tem o tronco ainda verdoso, o tronco está todo verdoso por aqui fora, e eu ainda não desisti. Pronto, aqui no cimo, aqui já se nota seco ali, o que é normal. Estes raminhos mais laterais, não é, que saem do tronco principal, estes eu não tenho a certeza se ainda há vida aqui, mas neste tronco principal aqui está verde, não é? Então eu não vou desistir.
vou continuar a regar, vou continuar a tratar e vou acreditar que as oliveiras são plantas muito resistentes a árvores destas com milhares de anos, nas condições mais terríveis para a planta, de modo que eu vou insistir. Na próxima primavera, se não houver rebentação, aí sim eu irei dar um corte nestes ramos mais finos, ver se estão secos, ver se há vida, ver o que é que se passa, mas para já vou deixar ficar e vou continuar a cuidar. Há vida neste tronco porque ele está verde, não é? E apesar das folhas secas eu ainda continuo a acreditar. Outras situações, vamos ver, eu creio que eu tenho aqui outros casos de insistência com sucesso, que é o caso aqui também destes sobreiros, estes de compra. Eu comprei num viveiro de beira de estrada, eles vêm nos vasos fundos, porque estas árvores ganham um espigão muito fundo, e eu coloquei-os aí num vaso também com fundura suficiente. Quando eu decidi, também pela minha ansiedade que eu os queria transformar numa paisagem, enfim, eu tive que fazer a poda, e para os transformar em bonsai eu tive que fazer a poda daquele espigão grande que estas árvores ganham para baixo. Pivotante, enfim, tem uma pivotante muito extensa para baixo. E o resultado foi este, portanto, as folhas, aqui também, as folhas secaram, mas eu continuo a insistir. Portanto, algumas já arrebentaram de baixo, não é? Esta está aqui com uma arrebentação nova, ali também. Há aqui outras que ainda não têm nenhuma arrebentação verde, apesar de o troncozinho me parecer ainda com vida, não está seco. Aquela também. Portanto, estão aqui destas 5 que eu coloquei aqui, 3 já mostram vida e 2, apesar das folhas secas, os troncos, mas eu continuo a insistir. Aqui está um pouco pior, destas 5 só tenho ali 2 que já depois deu-me parecer que este tinha matado nesta transposição aqui para o vaso de bonsai e para o substrato de bonsai. Afinal, 2 já arrebentaram, estão aqui 3 que ainda não têm verde, mas os troncozinhos parecem-me com vida, eles não têm aspecto de estarem secos, embora as folhas estejam. Portanto, eu continuo a insistir, continuo a regar, continuo a tentar, e a minha esperança é que no próximo primavera, à semelhança destas, elas vão arrebentar com verde. Ainda nos sobreiros tenho aqui mais, cá está. Esta também deve ter sido de compra, eu quis transformar em bonsai, inclusive aqui num vasinho de barro, mas algo semelhante aos de bonsai, mas que ao decortar a pivotante, porque a pivotante é muito funda, é muito grande e não pode, enfim, não pode ser, para bonsai não pode ser, as raízes têm que procurar que as raízes fiquem de uma forma mais radial e não podem ter aquela fundura. Esta também não mostra ainda. As folhas secas eu retirei-as, neste caso, ela não mostra ainda nenhuma arrebentação, mas parece-me pela cor do tronco e dos raminhos que não está seca. Eu continuo a acreditar, ela está aqui, eu continuo a acreditar que vai arrebentar na próxima primavera. Aqui um Yamadori, tipo quase clump style, e de amendoeira, que eu cometi um erro, que eu reguei com fertilizante pouco tempo depois, ou no próprio dia, ou um dia ou 2 depois de ter tirado do chão e posto aqui. E é claro, eu depois a flor começou a definhar, a secar. Aqui sim, parece-me que esta se perdeu. Parece-me que os tronquezinhos estão
estão secos, não sei. Apesar disso, eu garanto que tenho continuado a regar, e enquanto não chegar à próxima primavera, estamos em setembro, portanto lá para março, abril, eu só irei desistir desta planta lá para março ou abril, embora ela me pareça que está mesmo acabada. Mas penso que foi um erro meu, eu não devia ter fertilizado naquele momento, é outra aprendizagem, portanto. Mas como o tema do vídeo é este, a importância de não desistir, eu continuo aqui a insistir, eu rego esta planta e continuo a acreditar que ela ainda vai sobreviver. Aqui também, por acaso, tenho, esta não dá mostras do que eu quero fazer, isto é uma romanceira de alporquia, mas esta romanceira, ao contrário de outras que eu tenho aqui, que mostrei num vídeo recente de um bench tour que eu fiz, esta, curiosamente, ela esteve quase à morte, porque no momento em que eu retirei a alporquia, eu quebrei muitas raízes. Quebrei muitas raízes sem querer, já neste caso correu bem, mas quebrei muitas raízes. Conclusão, eu insisti, vou tentar na mesma, isto são plantas também bastante resistentes, vou tentar na mesma. As folhas secaram todas e eu pensei, pronto, ok, não vai, esta não deu, pronto, paciência e tal. Mas de repente, eu apesar disso, apesar de eu ter sabido que tinha quebrado muitas raízes, ficou com 2 ou 3 raizinhas, e apesar de eu ver as folhas todas secas, eu continuei a regar, sempre a insistir, a tentar. Enquanto eu vejo os troncos verdosos, portanto ainda a mostrar que não estão secos e que têm vida, eu vou sempre insistindo. E aqui mais uma batalha vencida, porque a planta depois, apesar das folhas secas, ela começou a ganhar novas rebentações e cá está ela. Por acaso tenho aqui ao pé um outro sobreiro que não tem, eu tirei as folhas secas, aconteceu o mesmo, é destes foi de compra. Quando eu tentei transformar em bonsai, tenho que lhe cortar a pivotante, tenho que cortar raízes para tentar que fique de alguma forma radial e tudo isso, e a planta sente-se muito, secou as folhas. Penso que, como as outras que eu mostrei antes, os raminhos ainda parecem ter alguma vida, e cá está, eu continuo a insistir, eu não desisto. Só na próxima primavera, se eu verificar que não acontece nada, aí sim vou dar aqui uns cortes a ver se encontro verde ou se já está tudo seco, e aí então irei prescindir. Mas por enquanto, até março, abril do próximo ano, eu vou continuar a insistir. Este vídeo é sobre isso, a importância de não desistir. Bom, de resto aqui não tenho assim, para este tema, não tenho mais nada. Tenho isto é uma ameixeira que rompeu ali, que eu tive ali uma ameixeira, isto rompeu ali, é assim uma espécie também de clump style ou floresta, mas isto é uma peça só que da mesma raiz nascem estes troncozinhos todos. Alguns aparentam estar secos, entretanto eu coloquei aqui, ela parece que renovou ânimos e tem aqui umas rebentaçõezinhas verdes. Eu receio ter perdido aqui umas quantas, mas por enquanto eu vou continuar a insistir, a acreditar que mesmo estes que parecem secos e mortos, talvez na próxima primavera ainda rebentem. Pronto, a importância de não desistir. E já agora, eu já falei noutros vídeos, mas esta eu achei no lixo. Quem sabe há quanto tempo estava fora da terra, eu não faço ideia, mas podia ter sido um dia, 2 ou uma semana, ou um mês, não faço ideia, mas a verdade é que tinha um raminho ainda verde assim, e eu digo assim, então se tem um raminho verde, tem vida. Trouxe, coloquei não neste vaso, num vaso plástico grande, e ela começou a desenvolver, e então, eu depois disso então já a passei aqui para este vaso mais condizente com o bonsai. É uma jaca, não é?
Portanto, esta foi literalmente trazida do lixo. E aqui já tem filhotes retirados dela, como estes aqui, que irei retirar em qualquer altura, mas talvez só lá para a próxima primavera. De resto, tenho aqui mais um sobreiro dos de compra, que ao passar para um potezinho de bonsai ou algo parecido, ela, pelo corte muito radical da pivotante e das raízes, ela foi-se abaixo, secou as folhas, mas entretanto já tem aqui esta rebentação assim, e eu ainda, que vem de baixo, não é? Esta rebentação vem aqui muito debaixo do tronco, mas eu acredito que ainda irá arrebentar por aí acima na próxima primavera. Portanto, eu estou a acreditar, vou continuar a regar, a fertilizar, etc. Aqui uma ficoselástica, de uma ficoselástica que eu comprei, que tinha 3 troncozinhos, eu separei-os. Esta está aqui a agonizar, mas eu continuo a acreditar. Se por acaso ela arrebentar, eu falarei nisso num outro vídeo, noutra altura. E tenho aqui no chão, estes meus tamarindos também é uma manifestação de nunca desistir e de acreditar sempre. Eu, ano passado, houve aqui qualquer problema, ou foi do frio, do inverno, eu tinha justamente aqui, mas ou foi do frio, tinha-os aqui nesta bancada, ou foi do frio, ou foi de fertilizante a mais que eu coloquei. Eles estavam muito bonitos, e depois que eu utilizei um fertilizante granulado que eu pus na água, além daquele depósito de água que eu tenho além, o mais pequeno, e depois reguei estas plantas com aquela água onde eu coloquei aquele fertilizante, aqueles granulado azul. Passado um pouco tempo, 2, 3 dias, eu começo a ver as folhas a secar, digo assim, mal, foi daquele fertilizante. Nunca mais usei. Tinha muitos lindíssimos, isto é tudo tamarindos que definharam, mas acontece que eu faço assim aos troncos e eles não partem, eles estão ainda, eles têm vida dentro deles, porque eles não estão secos, não partem. Estes não germinaram este ano, germinaram estes, que estavam nas mesmas condições destes, mas estes rebentaram, ganharam aqui novas rebentações. Está aqui 1, 2, 3 e 4. Estes todos do ano passado. Este aqui ainda ganhou um rebentinho verde, mas depois não avançou. Apesar disso, eu mantenho aqui, continuo a regar e vou esperar que na próxima primavera ele rebente. Que este ano deu sinais de querer rebentar, este eu vou manter, e como todos estes e mais alguns que eu tenho ali num outro vaso, eu vou, como os troncozinhos não partem quando eu dobro, não é? Eles não partem, eles estão muito flexíveis, eu acho que há aqui vida, acho eu, então vou manter, e pode ser que eu para o ano, na próxima primavera, tenha a sorte de ver eles arrebentar como estes, não é? Que eu tive a sorte este ano. Portanto, a importância de não desistir. Esta aqui, ela está, morre, não morre, mas eu não desisto. Vamos ver o que é que acontece. É uma semicascata, aqui num vaso que eu fiz em cimento, um junípero, mas estes aqui estão muito bonitos. Este também, um junípero de compra que eu já tentei estilizar, a primeira estilização, está muito bonito, mas este aqui, que eu também um junípero de compra, viver de beira de estrada, tentei estilizar em forma de cascata, semicascata, mas ele está aqui muito ofendido, mas ainda tem uns verdes. Enquanto tiver uns verdes, eu não desisto. Ok? Aqui eucaliptos,
eu tinha 5, estes dois aparentemente não gostaram da transposição do outro vaso onde eu os tinha de plástico para aqui, para uma espécie de penjing, já com substrato bonsai e tudo isso. Estes dois parecem estarem mortos, mas eu vou insistindo, rego tal e qual como rego estes 3 que estão lindíssimos e grandes e espetaculares. Eu continuo a regar ali. Esta planta aqui, outra romanceira, um malporquia, não deste ano mas do ano anterior, que estava já num vaso, ou até penso que até num pote de bonsai, como outros que eu tenho ali, mas que estava a definhar. E eu, em vez de haver morrer aos poucos no vasinho, eu decidi colocá-la no chão. A partir do momento em que eu coloco no chão, ela tem este desenvolvimento assim que está aqui. Ela estava praticamente a morrer. Portanto, há sempre uma solução e a importância de não desistir. É este o tema do vídeo de hoje. Não desistir. Mesmo que sequem as folhas, mesmo que pareça que não vai dar, insistir mais um pouco, esperar até à próxima época de rebentação, na primavera, enfim, e pode ser que dê certo, não é? E que a alegria impere. Bom, estes já são tamarindos deste ano, eu não vou cometer o mesmo erro, enfim. Aqui eu tenho aqui umas coisinhas obtidas de semente que aparentemente estão mortas, mas eu vou sempre insistindo, enquanto não perder mesmo a esperança de todo, ela está aqui. Esta já teve mais bonita, estava assim como esta, porque é aliás a mesma planta, estava assim como esta e de repente ficou assim. Mas enquanto tiver ali algo verde, eu vou insistindo. E como aqui, não é? Como aqui, estas pequeninas, elas estão verdinhas, são de semente deste ano, esta sobretudo que está aqui, e mesmo a definhar, mas enquanto não definhar completamente, eu vou acreditar e vou insistindo. Então é isso, o vídeo de hoje fala da importância de não desistir e vou terminar com a mesma planta com que comecei. Esta sim é um orgulho grande, porque foi o meu Yamador, de uma plantinha pequenina trazida aí do chão do campo, que desenvolveu muito bem no vasinho de plástico, mas que ao passar para aqui, este ano em agosto, e eu sabendo que não era a época certa para isso, eu insisti em fazer e quase que a tinha matado, mas de repente ela está, mas lá está, apesar de eu ver as folhas secas, eu achava que os raminhos não estavam secos e tinha razão, ela está toda a arrebentar. Espero que as outras que eu mostrei aconteça o mesmo. Pronto, e por hoje é tudo. Agradeço terem assistido a Karma Bonsai, inscreva-se no canal, divulgue o canal, é um canal para quem quer iniciar com bonsai. Eu não sou um especialista, mas quero mostrar exatamente as dificuldades porque passa quem se mete nesta vida do bonsai. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.